Dentro de aplicações de derivadas, a gente tem a questão de esboço de gráfico. E essa questão, ela está aqui para as pontuações, é uma questão que pede-se para fazer as contas que justificam qual é o domínio dessa função, quais são as assíntotas do gráfico, quais são os pontos críticos, intervalo de crescimento e decrescimento, concavidade, pontos de inflexão, e o esboço do gráfico localizando os pontos e retas importantes. Depois de esboçada, para a gente classificar se os pontos críticos vão ser de máximo e mínimo absoluto, além de máximo e mínimo local, se a gente concluir isso em algum caso. Então, a primeira conta que a gente vai ter que fazer aqui diz respeito só à função. Essas duas aqui, a letra A e a letra B, diz respeito a f. A letra C e a letra D, que fala de ponto crítico e crescimento e decrescimento, vai falar onde a f' é zero não existe, o sinal da f'. Os pontos de inflexão e concavidade aqui, concavidade, se houve mudança de concavidade e está no domínio, ponto de inflexão. Então, tem a ver com a derivada segunda. Então, a gente vai dividir em etapas e, por último, a gente vai esboçar o gráfico depois de ter todas essas informações. Então, a primeira diz respeito à função apenas. Então, qual é o conjunto domínio dessa função? Então, 1 é constante, mas aqui tem uma divisão. 3x a gente pode calcular para qualquer número real. Essa parte aqui de baixo também a gente pode calcular para qualquer número real, mas como está no denominador, o denominador tem que ser não nulo. Então, nessa letra A aqui, a exigência é que a gente tenha o denominador diferente de zero. Então, x menos 2 tem que ser diferente de zero, então x tem que ser diferente de 2. Só que pediu conjunto domínio. Então, o domínio, ele tem que ser informado como sendo todos os reais, exceto o conjunto formado por 2, ou dizer, aí é ou, né? X pertencente a R, tal que x é diferente de 2, ou então de menos infinito até 2 aberto, de 2 aberto até mais infinito. Então, quando a gente vê isso, a gente analisa e percebe que a gente vai ter que estudar 4 limites. Quando tende a menos infinito, quando tende a 2 pela esquerda, 2 pela direita e mais infinito. E a gente vai estar procurando, então, a assíntota. Então, quando a gente estudar aqui quem é o limite de f de x, quando x tende a menos infinito, então a gente vai ter a função 1 mais 3 dividido por x sobre x menos 2 ao quadrado, quando x tende a menos infinito. 1 é constante, então o limite de 1 é 1. Aqui tem uma soma, e aqui a gente está vendo que está dando infinito sobre infinito. Ó. 3 vezes um número muito grande, então vai tender a infinito, então isso aqui é uma análise. O raciocínio desse segundo limite aqui da soma é que está dando infinito no numerador e infinito no denominador. Então a gente pode usar a regra de L'Hopital nesse caso. Então, usando a regra de L'Hopital ali, ó, a gente teria a seguinte situação. Quem vai ser o limite de 3x sobre x menos 2 quando x tende a menos infinito, x menos 2 ao quadrado? Então, está dando infinito sobre infinito, é aquela análise que a gente só pensou, não pode escrever igual. Então, usar a regra de L'Hopital é derivar numerador, derivada de 3x é 3, derivada de x menos 2 ao quadrado. Vou usar a regra da cadeia, tombo 2, fica elevado a 1, vezes 1, que é derivado do de dentro. Então, quando o x tende a menos infinito, o numerador é fixo, uma constante, o denominador tende a infinito. Então, isso aqui está dando zero. Então, aquele limite aqui em cima vai ficar 1 mais 0, esse limite vai ser 1. Tendeu a infinito, aproximou de 1. Então, a gente está concluindo que y igual a 1 é a assíntota horizontal desse gráfico. Se a gente for fazer uma análise similar para mais infinito, o que vai acontecer quando tende a mais infinito? Também vai dar infinito sobre infinito, também vai poder usar a regra de L'Hopital e vai ficar 3 sobre um número muito grande. Então, a gente poderia ter feito a análise conjunta no mais e no menos infinito. Então, esse comportamento da função ter uma imagem aproximando dessa reta horizontal y igual a 1 acontece tanto no mais infinito quanto no menos infinito. Falta agora a gente fazer a análise quando tende a 2, porque 2 está fora do domínio, a gente vê que divisão por zero a gente não pode fazer, então vamos ver o que acontece quando tende a 2. Então, quando a gente for estudar esse limite aqui, com x tendendo a 2 pela direita e 2 para a esquerda, está ao quadrado. Então, a gente vai poder aqui ver que vai poder analisar junto. Então, quando a gente escrever aqui, ó, quem que é o limite
de f de x quando x tende a 2. Vamos fazer só pela direita primeiro e depois a gente vê que vai poder ser bilateral. A gente vai poder apagar esse à direita aí. Então, no primeiro momento, a gente pensaria em fazer unilateral. E se não tivesse esse quadrado aqui, seria obrigado a separar. Mas, como está o quadrado, olha, aqui é 1. Aqui eu estou com 3 vezes um número positivo. Então, aqui em cima está dando um 6 positivo, que interessa mais que é um número fixo positivo. E o denominador tende a zero. Então, eu não estou escrevendo que é zero, mas é um zero positivo. Isso aqui é pensamento, ó. Então, o que está acontecendo com isso? Um número fixo, 6 aqui, né? Tendendo a 6. Dividido por 0,1, daria já 60. 0,01 daria 600. Vai aproximando, aproximando de zero, isso vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, isso aqui está tendendo a mais infinito mais 1, então esse limite está dando mais infinito. Por quê? Porque o numerador é positivo e o denominador está ao quadrado é positivo, independente de ser pela direita ou pela esquerda. Então, o que a gente tem aqui é que x igual a 2 é a assíntota vertical do gráfico dessa função. Então, a gente tem uma assíntota horizontal y igual a 1 e tem uma assíntota vertical x igual a 2. Agora a gente vai para a parte que envolve derivada. Então, encontrar os pontos críticos e estudar o crescimento. A gente vai precisar de calcular a derivada dessa função e estudar o sinal dele. Então, a derivada dessa função, a gente vai precisar usar a regra do quociente. Primeiro a gente vai usar a derivada da soma. A derivada do 1 é 0, mas aqui tem um quociente, então vai ter que ter uma regra do quociente. A regra do quociente diz pra gente que o denominador fica ao quadrado. Então, já fica x menos 2 ao quadrado. X menos 2 ao quadrado, então fica a quarta, na verdade. Então, aqui vai ficar a quarta. Isso é a regra do quociente. Então, esse 4 aqui está no expoente, ele não está multiplicando. Esse 4 é expoente, é pequeno, se preferirem, né? Coloca ele menor assim, um 4 pequeno aqui, lá no expoente. Agora, vamos usar a regra do quociente. Vai ser a derivada do numerador, a derivada do numerador e a derivada de 3x, que é 3. Repete o denominador do jeito que ele está, multiplicando, menos, agora eu repito 3x e a gente vai derivar o x menos 2 ao quadrado. Esse x menos 2 ao quadrado a gente acabou de derivar quando a gente estava usando a regra de L'Hopital, ó. Derivada da regra do tomba, que é o expoente 2, tombou, ficou 1 ali em cima, vezes 1, que é a derivada do de dentro. Então, ficou o zero, que é a derivada do 1, e esse quociente. Se a gente for observar, a gente vai querer saber onde é zero, onde não existe e tal. Então, a gente vai poder colocar em evidência esse termo aqui, ó, tá repetido. O 3 também tá aqui e tá aqui. Então, vamos colocar 3 em evidência e vamos colocar o x menos 2. Então, esse x menos 2 foi colocado em evidência. Então, aqui vai ficar assim, ó, 3... Usamos a regra do quociente, chegamos a isso aqui. Então, esse 2 aqui está multiplicando, tal. Vamos colocar o 3 em evidência e vamos colocar o x menos 2 em evidência. Então, vai sobrar um x menos 2 aqui que está multiplicando. Esse aqui já foi colocado em evidência. Então, está sobrando aqui só menos 2x. Nessa segunda que está sobrando menos 2x. Tudo isso dividido por x menos 2 elevado à quarta. Quando a gente simplificar, isso aqui vai ficar ao cubo, e o meu numerador ali, ó, vai ficar menos x menos 2. Então, a gente pode colocar o menos em evidência. Então, vai ficar menos 3, que multiplica x mais 2, dividido por x menos 2 ao cubo. Então, essa aqui é a derivada primeira, e a gente vai ter que achar onde ela é zero, e qual é o sinal dela, onde ela é zero, onde ela não existe, e qual é o sinal dessa função derivada primeira, para a gente saber crescimento e decrescimento. Então, onde a gente vai ter os pontos críticos? Pontos críticos é onde a derivada é zero ou não existe. Onde não existe a f' aqui é só onde o denominador é igual a zero, que é o 2, né? Que anula o denominador. Só que esse aqui não pertence ao domínio, então ele não é ponto crítico. Agora, onde a derivada é zero? A derivada é zero, onde o numerador é zero. Menos 3 nunca é zero, então é onde x mais 2 é igual a zero. Então, a gente acabou de achar um ponto crítico. X igual a menos 2 é o ponto crítico dessa função. É o único ponto crítico. Agora, a gente vai querer estudar o sinal dessa
derivada para a gente poder saber crescimento e decrescimento. Então, a hora que a gente fizer isso agora, a gente vai ter que colocar todas as funções envolvidas. A gente tem 3 funções envolvidas aqui para a gente estudar o sinal. Então, é a função menos 3, que é constante, mas que é só negativa, então ela interfere no sinal. Então, a função menos 3. A função x mais 2, a função x mais 2, e a função x menos 2 ao cubo. A x menos 2 ao cubo tem o mesmo sinal que a x menos 2, inclusive poderia ter colocado só x menos 2. Essa aqui, ela muda de sinal no 2, que é onde ela é 0. A vermelha muda de sinal no menos 2. Então, menos 2 é onde essa aqui muda de sinal. E essa aqui vai mudar de sinal no 2, essa aqui. Então, a menos 3 é negativa em todos os pontos. A vermelha, quando eu pego um número antes de menos 2, por exemplo, menos 10 mais 2, fica negativo. Depois do menos 2, por exemplo, 0, fica positivo. E o 2 é onde essa aqui muda de sinal. Se eu pegar antes do 2, por exemplo, 0, fica negativo. Antes do 2, qualquer número depois do 2, por exemplo, 3. 3 menos 2 fica 1, ao cubo positivo. Então, na hora que a gente fizer o quadro de sinais aqui, ó, esses dois números multiplicados e esse aqui dividido, então, 3 números negativos. O sinal da derivada vai ficar negativo. 2 números positivos e 2 negativos e um positivo. E aqui negativo. Então, o comportamento da nossa função, ela vai decrescer, vai atingir um mínimo local no menos 2, que era o ponto crítico, vai crescer, no 2 a gente tem a cinta, porque não pertencia ao domínio, e vai decrescer de novo. Então, esse é o comportamento da nossa função. Então, ela decresce, cresce e decresce. Então, o que a gente vai precisar fazer agora é calcular a derivada segunda. Então, eu tenho a função derivada primeira aqui, e a gente vai ter que calcular a derivada segunda para poder responder a concavidade. A derivada segunda também vai precisar usar a regra do quociente, não precisa usar a regra do produto, porque esse menos 3 é constante. Então, a gente vai usar a regra do quociente com essas duas funções. A derivada do numerador ali, do x mais 2 é 1. A gente vai repetir o denominador do jeito que ele está, multiplicando. Opa, aqui tem um 2 e não é 2. Tá um 3 aqui, é 2. Ok? Então, copiei errado de uma página para outra. Então, aqui é 2 ao cubo. 2 ao cubo. Menos, repete o numerador x mais 2 ali e deriva o denominador. A derivada daquele cubo ali fica 3 ao quadrado, regra da cadeia. Repete quem está aqui dentro, vezes deriva quem está aqui dentro, que é 1. Tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado. Se está ao cubo, vai ficar a sexta. Então, a hora que a gente pegar aquele denominador ali ao quadrado, x menos 2, a sexta. Então, essa é a derivada segunda, só que a gente precisa saber a concavidade, então eu preciso estudar sinal, então tem que simplificar. Se nós observarmos, aqui está o cubo, aqui está o quadrado, então a gente pode colocar o ao quadrado em evidência, e aí a nossa derivada segunda, ela vai se tornar assim, ó. Aqui tem um menos 3, colocando x menos 2 ao quadrado em evidência, aqui vai sobrar um x menos 2, para ficar aquele cubo, vou multiplicar esses dois menos. A gente não colocou o 3 em evidência, porque esse 3 aqui foi colocado em evidência, na verdade ele é constante, ele ficou parado aqui antes. Esse 3 veio do expoente, é o outro 3. Então, a gente precisa fazer essa conta aqui, ó. Quanto que vale isso? Aí, isso vai valer 3x mais 6, só que tem um menos antes, então fica menos 6. Então, tudo isso dividido pelo denominador ali, a sexta. Então, o que a gente vai fazer agora é simplificar. Aqui está a sexta. Na hora que a gente simplifica esse quadrado aqui com esse aqui, vai sobrar 1/4, esse aqui vai todo embora. E dentro do colchete aqui, a gente está ficando com x menos 2, menos 3x, menos 6. Então, aqui vai ficar menos 2x, menos 8. Então, a gente pode colocar o menos 2 em evidência. Então, vamos fazer essa conta em outro momento com mais calma. Então, colocando isso aqui, a gente vai ter a seguinte situação, ó. A derivada segunda, então, vai ficar
Colocando menos 2 em evidência, aqui vai ficar menos 2 vezes menos 3, vai ficar 6. 6 que multiplica x mais 4. Porque isso aqui a gente simplificou. O objetivo agora é estudar sinal disso, então a gente quer simplificar ao máximo. Observe que o 6 é só positivo, então tinha o menos 3 que era negativo e ia ter o menos 2 que também é negativo. Os dois multiplicados ficaram positivos. Esse aqui está a quarta, então também só é positivo. A única função que está interferindo no sinal da derivada segunda é a função x mais 4. Então, basta estudar o sinal dela. Onde essa função x mais 4 muda de sinal? No menos 4. Então, x mais 4, ela é zero no menos 4. Então, na hora que a gente for estudar o sinal aqui, a gente vai ver que antes do menos 4 tem um sinal e depois outro. Então, as outras funções não precisam ser colocadas porque são só positivas, tanto o 6 quanto o elevar a quarta ali. Então, um número antes do menos 4, por exemplo, menos 10. Menos 10 mais 4, menos 6. Negativo antes, positivo depois. Então, o sinal da derivada segunda vai ser esse, negativo e positivo, e o comportamento da f vai ser côncava para baixo, antes do menos 4, côncava para cima, depois do menos 4. Então, muda de concavidade no menos 4? Sim. Então, x igual a menos 4 é ponto de inflexão, porque mudou de concavidade. Então, tem ponto de inflexão. Tem um ponto de inflexão, tinha um ponto crítico também. Então, ó, o menos 4 era o ponto de inflexão, onde mudava a concavidade. O menos 2 era o ponto crítico, onde a derivada era zero, no menos 2. E esse f de zero aqui é a interseção com o eixo coordenado. Olha, quando eu calcular f de zero, eu vou descobrir aonde corta o eixo y. Se a gente substituir o zero aqui, 3 vezes zero vai dar zero, dividido por 4. Então, vai ficar 0. 1 mais 0, 1. Então, a imagem aqui é 1. O f do menos 1, na hora que a gente do menos 2, perdão, vai ficar 1. Menos 2 vezes 3 vai ficar menos 6, dividido por menos 2, menos 4, dividido por 4 ao quadrado, que é 16. Então, isso aqui vai ficar 1 menos 4 ao quadrado no denominador aqui. Então, essa conta aqui, a gente não vai usar calculadora, mas vou fazer essa conta aqui embaixo, vai ficar assim, ó. 1 menos 4, simplificando com aquele 4 ao quadrado, vai ficar 3 sobre 8. Tirando o mínimo, 8, aqui vai ficar 8 menos 3, vai ficar 5 sobre 8. Então, esse número aqui, que a gente acabou de fazer a conta, dá 5 sobre 8. Isso, se você for usar a calculadora, é 0,625. O f do menos 4, fazendo a conta também, essa f do menos 4, vamos fazer aqui embaixo. Ó. Quanto que vale f de menos 4? F de menos 4, a hora que eu substituir vai ficar 1, menos 12 dividido por menos 4, menos 2, menos 6 ao quadrado, menos 6 ao quadrado, dá 36. Então, isso aqui vai ficar 1 menos 2 terços. 1 menos 2 terços é igual a 1 terço. 1 terço? Não. Simplificando, 3 vai ficar 1 menos 1 terço. Essa conta tem alguma coisa... Não, a hora que eu simplifico aqui, aqui que fica 1 terço. Ó, aqui fica 1, aqui fica 3. Então, aqui é 1 terço. 1 menos 1 terço é 2 terços. Então, a resposta ali é 2 terços. 2 terços é 0,666. É mais que o de cima. Isso é relevante para esse exercício, viu? 1 menos 1 terço é 0,666. Uma dízima aqui. Então, a gente vai ter que localizar esses pontos importantes e as retas, que são as assíntotas. Então, quando a gente colocar aqui, olha, essa reta aqui é a reta, essa aqui de baixo é a y igual a 0. A gente vai querer a y igual a 1. Y igual a 1 era uma assíntota, y igual a 1 era uma assíntota horizontal. A outra reta foi a reta x igual a 2. A reta x igual a 2 era uma assíntota vertical. Então, a hora que a gente
localiza esses pontos, x igual a 2. Esses pontos aqui do lado e essas retas aqui, a gente vai ter uma ideia boa do comportamento do gráfico da função, ó. O f de 0 vale 1, então esse ponto aqui é o que corta, ó. O 1 é onde está cortando. A minha função, ela começa próximo do eixo. Como é que a gente sabe disso? Vamos voltar na assíntota. Ó, assíntota. Quando x tendeu a menos e mais infinito, ela aproximou de 1. Então, ela começa perto do y igual a 1, dessa reta horizontal. Não é do eixo, não, é da reta horizontal. Aí, o que que acontece? Ela vai decrescer, ela começa perto daquela reta amarela, y igual a 1, decresce até o f de menos 2. Só que antes do f de menos 2, tem o f de menos 4, que é lá onde muda a concavidade. Depois ela fica o tempo inteiro côncava para cima. Então, a gente vai ter que localizar o f de menos 4 e aqui é 2. Então, vou colocar o menos 2 aqui. Então, vou ter que localizar um pouquinho melhor. Se ali é 2, aqui é menos 2, aqui é menos 4. Então, o menos 4 é levado no 0,66 aqui em cima, assim, ó. 0,666. Esse aqui é um pouquinho abaixo só. Por que é um pouquinho abaixo só? Porque é 0,25. Então, ó, o meu gráfico começa muito perto daqui, decrescendo côncava para baixo. Muito perto da reta amarela, que é a assíntota, decrescendo côncava para baixo. Aqui ela muda de concavidade, ela fica côncava para cima. E atinge um mínimo aqui, ó. Ela vem decrescendo até aqui. Daqui em diante ela só cresce. Vamos confirmar essa informação lá no... Ó, ela decresce e depois ela só cresce até o 2. Depois do 2 que ela vai decrescer de novo. Então, ela cresce côncava para cima o tempo inteiro agora. Então, ó, ela vai... Aqui ela vai atingir esse mínimo. Ela vai passar ali, ó, no eixo, no 1, aqui. Depois ela vai crescendo, crescendo, crescendo côncava para cima. Depois ela começa no mais infinito também e decresce, 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 aproximando do eixo côncava para baixo. Não tem nenhum ponto relevante aqui. Só tem 2 pontos importantes nesse gráfico, que são o ponto de inflexão e o ponto crítico. E o intercepto com o eixo. Então, seriam 3 pontos. Não tem raízes, ó, não cortou o eixo. Então, essa função aqui, analisando isso, ó, que ela começa aqui perto, atinge essa imagem aqui, que é o menos 0,625, que é o 8/5. E depois só cresce, depois decresce perto dessa reta aqui, então o f de menos 2 é mínimo local, mas também é mínimo absoluto. Então, ó, esse valor aqui é mínimo local e absoluto. Então, aqui a gente está usando o GeoGebra para confirmar aquela conta ali com um gráfico um pouquinho mais bonitinho, né? Perto do eixo, decresce. Vai ter um lugar aqui que ela mudou de concavidade, ó, no menos 4 ela mudou de concavidade, que é o ponto de inflexão. Aí tem um ponto de mínimo, que é o extremo aqui, mínimo local absoluto. Depois ela cresce, vai para o infinito, vem do infinito e vai aproximar de novo da reta horizontal, da assíntota. É isso.